Igreja do Dom Amaro, a pior notícia que eu vou dar para vocês, é que ele morreu, tá, irmãos? Mais tarde eu dou a notícia para vocês. Ele morreu, acabou de falecer, o hospital me deu a notícia agora. E ontem foi o último culto que ele fez. Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa. Infelizmente, a gente está passando para trazer essa notícia trágica do falecimento do pastor Wesley Ricardo, que já foi vice-presidente do Gideões Missionários, sofreu um acidente, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros e veio a falecer no hospital. A princípio, minhas considerações, meus sentimentos e condolências aos familiares da vítima. Que o Espírito Santo de Deus possa estar confortando os corações. Mas o meu objetivo maior aqui, neste vídeo, é confrontar os falsos profetas de plantão que provavelmente vão aparecer na internet dizendo que Deus revelou tal tragédia. Fica comigo até o final. Antes de falar alguma coisa sobre esse assunto, convido você que está me assistindo a se inscrever nesse canal, um canal de apologética em defesa do Evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, mas hoje liberto do sistema, confrontando esta podridão que existe dentro desse sistema religioso. Se inscreve aí e dá essa força ao Pedrosa. Então aqui a gente vai analisar passo a passo sobre este assunto para no final eu fazer uma crítica contra esses aproveitadores da fé alheia, ok? Chamar aqui a nossa tela, está aqui no site do Pleno News, pastor dos Gideões morre após cair de telhado da igreja em Camboriú. Isso está ele aqui, o pastor Wesley Ricardo, 50 anos, morreu após sofrer uma queda de aproximadamente entre 5 a 10 metros, alguns dizem 10, outros dizem 5. Ele estava no alto de um andaime no pavilhão dos Gideões, missionários da última hora, em Camboriú, na manhã desta quarta-feira. O líder religioso chegou a ser internado em estado grave no Hospital Municipal, Ruth Cardoso, na vizinha Balneário Camboriú. Durante o transporte para a unidade de saúde, ele necessitou de oxigênio. Em primeiro atendimento no local do acidente, profissionais do Corpo de Bombeiro constataram traumatismo craniano cefálico. Eita! Vocês estão entendendo aqui o que significa isso, né? Além de ferimento na região da cabeça e rebaixamento do nível da consciência. Vocês estão entendendo isso aqui? De acordo com a prefeitura, a morte foi confirmada às 15 horas. Está aqui. E onde ele caiu, estava no andaime lá em cima, pisou numa telha e caiu. Wesley estava realizando reparos na parte interna do telhado do salão da igreja, onde acontece anualmente o Congresso dos Gideões, considerado um dos maiores eventos missionários do Brasil. Ele era coordenador dos sistemas de comunicação dos Gideões Missionários da última hora e pastor da Assembleia de Deus, tá certo? No Instagram, acumulava mais de 90 mil seguidores. Está aqui a matéria do Pleno News falando sobre esse trágico acidente que o pastor missionário sofreu. Mas agora eu vou entrar no cerne da questão. Provavelmente, e eu confirmo isso com todo o meu ser, provavelmente vão aparecer aí esses profetas de plantão, destilando profetadas e adivinhações
revelamentos e visagens, dizendo que Deus tinha revelado a eles tal tragédia. Eu chamo todos eles de profetas do caos. Está entendendo? Profetas do caos. E o Brasil está infestado desse tipo de ser humano, autoproclamado profeta, destilando adivinhações em nome de uma fé cega. É lamentável. É lamentável. Eu estou aqui com o áudio da esposa do pastor, né? Vamos dar uma ouvida aqui no áudio, irmãos. Igreja do Dom Amaro, a pior notícia que eu vou dar para vocês, é que ele morreu, tá, irmãos? Mais tarde eu dou a notícia para vocês. Ele morreu, acabou de falecer, o hospital me deu a notícia agora. E ontem foi o último culto que ele fez. Bem alegre e bem felizes. E Jesus sabe de todas as coisas, né? Mas me ajuda em oração. Muito obrigada. Ele caiu dali, ó, onde está aquela folha aberta, foi onde ele pisou e caiu aqui no chão. Nós estávamos aqui apanhando as folhas, essas que estão ali deitadas no chão, foi as únicas que desceram. E ele dali, nem imaginava que era ele que estava lá em cima. Só vi ele despencar e caiu aqui. Agora já foi limpo aqui o local. Mas muito trágico, trágico mesmo. Só Deus para fazer um milagre na vida dele, tá bom? Tudo parado aqui agora, até segunda ordem, em nome de Jesus. Novamente, eu presto aqui as minhas condolências para a família enlutada nesse momento tão trágico, tá certo? A minha crítica é contra os aproveitadores da fé alheia, que provavelmente vão aparecer aqui na plataforma dizendo que Deus revelou tal tragédia. É impressionante esse tipo de ser humano que existe no meio do povo de Deus. Eu trago uma reflexão aqui na carta do apóstolo João, estou aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4, e eu gostaria de compartilhar essa reflexão com vocês nesse texto, porque aqui a gente encontra verdades para os dias atuais. Vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eu queria só explicar aqui a você que quando João está falando de espírito, ok? Não creiai em todo espírito, João aqui está falando de pessoas. Mas provai se os espíritos, pessoas, são de Deus. O texto está sendo dirigido para pessoas. Quem são esses falsos, aliás, esses espíritos que João está tratando na primeira parte do seu texto? Os falsos profetas têm se levantado no mundo, então são pessoas. Aqui, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, ou todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, todo aquele ser humano, João está tratando aqui de pessoas. Ele usa a palavra espírito para se referir a pessoas. Espírito aqui está numa posição polissêmica, ou seja, ela assume várias formas dependendo do contexto, ok? No texto em que ela está inserida. Então, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito ou toda aquela pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ok? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o que, Pedrosa? O espírito do anticristo. É uma pessoa que está ali contra a obra de Deus. Espírito, pessoa, contra a obra de Cristo. Do qual já ouviste
que há de vir, e esse que já está no mundo. Então, João aqui está falando de pessoas. Esses espíritos que não são de Deus, essas pessoas que não são de Deus, João as classifica de muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas e outra. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos lá, vamos tentar enquadrar esse texto aqui no cenário atual. Muita gente, irmãos, tem se levantado ao longo dessas décadas, se autoproclamando profetas de Deus. Mas, na realidade, eles são profetas do caos, profetas do apocalipse, profetas da destruição. Essa turma só destila destruição na boca. É impressionante. É impressionante. Mas, Pedrosa, você acredita em profecias hoje? Eu acredito no que está nas Escrituras. Hoje eu acredito fielmente na palavra de Deus, sola escritura para mim. Está na Bíblia, está nas Escrituras, eu creio. Não existe mais novas revelações a ser mostradas por Deus, porque tudo o suficiente revelado está na Bíblia. A questão toda é que muita gente se utiliza de contextos isolados do Velho Testamento, também do Novo Testamento, contextos isolados para querer aplicar à igreja situações que foram remotamente estabelecidas para aquela época. Os profetas do Velho Testamento duraram até João, ficaram apenas para aquela época. Algumas pessoas usadas no dom da profecia, como Ágabo e outros tantos, as filhas de Filipe, usados no dom da profecia. Está entendendo? Eles tiveram seu papel até aquela época, enquanto a igreja de Cristo se estabelecia. E Deus, coordenando a sua igreja através do Espírito Santo, ele usava tanto apóstolos quanto profetas. Mas esses profetas que o Novo Testamento classifica eram pessoas usadas no dom da profecia, que era usada para edificar, exortar e consolar. Os profetas do Novo Testamento, usados pelo dom de profecia, pelo Espírito Santo de Deus, tinham como finalidade esta: exortar, consolar, confortar, ensinar, trazer as pessoas para o caminho da verdade. Apóstolos e profetas eram usados por Deus naquela época para dirigir, dar diretrizes à igreja de Deus que estava começando. Eu costumo usar um argumento dizendo que da morte de Cristo e sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, de Atos capítulo 1, até a primeira carta ser escrita, passou-se um período de tempo em que Deus orientava o seu povo, a igreja, através de apóstolos e profetas. Pegou aí? Então, era assim que Deus dirigia até começar a circular a primeira carta apostólica, para dar diretrizes e instruções aos crentes, à igreja. Depois que as cartas começaram a circular e a igreja começou a se estabelecer, não se fazia mais necessário a presença de apóstolos e profetas. Você veja que após a morte sucessiva de vários apóstolos, outros não foram colocados em seus lugares. Você não vê um apóstolo sucedendo Pedro, um apóstolo sucedendo Judas, um apóstolo sucedendo Tiago, João. Não vê um apóstolo sucedendo eles. Por quê? Porque os apóstolos e profetas foram usados pelo Espírito Santo de Deus para dar direções e diretrizes à igreja até ela começar a se estabelecer doutrinariamente. Cessando isso,
passaram os apóstolos e passaram os profetas. Na época dos pais apostólicos, a patrística não mostra nenhum apóstolo sucedendo os apóstolos de Cristo. A gente tem Eusébio de Cesareia, Policarpo, Irineu e outros tantos discípulos dos apóstolos que não foram chamados de apóstolos. Consequentemente, a gente não vê profetas sendo citados após a morte de todos os apóstolos. Então, assim, eu estou só aguardando quem vai aparecer nesse cenário religioso, arrogando para si esse status. Eu previ a morte do pastor. Falso profeta. Eu só estou aguardando o primeiro falso profeta aparecer. E deixo aqui o meu repúdio e a minha indignação por este sistema podre, enfermo, em que se encontra a Igreja de Deus nos últimos tempos. Porém, todavia, no entanto, a Igreja segue triunfante, vitoriosa. Por quê? Porque o dono da Igreja não é o homem, é Cristo. Cristo é o dono da Igreja. E ele, sendo o dono, o cabeça da Igreja, ele a preserva santa, pura, vitoriosa. E é esta Igreja que será arrebatada no retorno triunfante de Cristo Jesus. Amém? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha? Você concorda, discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários, tá bem? Tá bom? Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética em Defesa do Evangelho. Curta, comente, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível, tá bom? Lembrando sempre, nunca chame de profeta o que a Bíblia chamar de feiticeiro. Nunca chame de culto o que a Bíblia chamar de apostasia. Até a próxima. Deus abençoe.